Paz e graça, minha gente abençoada, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional, que bênção, né? Honrando todo dia. Se você está chegando a primeira vez, começa aí a participar, se inscreve para todo dia estar com a gente, fazendo devocional, orarmos juntos, aprendermos mais da palavra todos os dias, amém? É uma bênção de Deus, tá bom? Então, hoje, minha gente, para começar, nós temos aqui um texto que está em Efésios, no capítulo 4, e é o verso 29, que diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aleluia! Glória a Deus, gente. O título da mensagem o autor nos dá hoje é Cuidado com as palavras. Eita, eita, que às vezes a emoção conduz as nossas palavras, né? Gente, isso aqui parece um título assim, até bobo, simples, mas não é não, porque a gente sabe, a gente aprende, né, que a palavra ela tem poder, né? Então a gente deve medir muito as palavras, tanto no sentido de o que a gente diz, né, que a gente está declarando, como também como a gente fala, né? Então, a gente sabe que na palavra, né, na Bíblia diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. A gente deve procurar declarar palavras que edificam, né? Como diz aqui o versículo, palavras que vão conceder graça aos que ouvem. Então, por vezes a gente se pega pela emoção assim e declara coisas que terminam sendo ofensivas e que muitas vezes têm um poder de destruir, né? Agora com a internet e as redes sociais e tudo mais, a gente vê muito isso. As pessoas assim falarem coisas que é discursando mesmo ódio, né? Discursando palavras mesmo para ferir, para, né? Muito embora às vezes a pessoa está na razão dela, mas aquilo ali vai ferir, vai machucar alguém, vai denegrir a imagem de alguém ou de um lugar, uma empresa, enfim. E eu me pergunto, sabe, porque as pessoas dizem assim, mas é o meu direito, eu tinha razão, eu estava certa. Mas eu me pergunto, será que Jesus faria isso que você fez? Será que ele teria essa atitude de expor uma pessoa, uma empresa, um lugar numa rede social para o mundo inteiro ter acesso àquilo ali? Não seria mais legal você conversar com a pessoa, você procurar resolver sua indignação diretamente com quem tem que ser, né? Porque, por vezes também, as pessoas não se dão conta que, digamos, estão falando de uma empresa grande. Acontece muito, a gente vê empresas grandes, né? O pessoal falando mal de alguma coisa que aconteceu, olha o que aconteceu em tal lugar e tal. Mas o, o dono, que muitas vezes são grandes donos, né? Não estão nem cientes daquilo ali. Então, por vezes um erro, uma culpa de alguém ou de um funcionário, enfim, termina denegrindo a imagem de uma empresa da qual o dono não aprova aquilo, né, que o funcionário dele tenha feito, enfim. E a imagem dele vai ficar suja, não por conta dele, né? Então, aí a pessoa pode rebater assim, ah, mas se a gente não fizer isso, o dono nunca vai saber.
e nunca e vão continuar fazendo isso, né? Mas eu ainda acho que o melhor caminho é você procurar a pessoa, sabe? Não estou falando assim, né? No caso desse que eu citei, assim, um exemplo de uma empresa. Mas você procurar quem for preciso para você resolver e não tá expondo ninguém. A gente. Aí eu volto a bater na mesma tecla. Jesus faria isso? Né? A gente sabe que Jesus pregou que a gente não deve fazer com o outro o que a gente não quer que façam com a gente, né? Você gostaria de algum dia estar exposto assim numa rede? Então não é uma coisa agradável. Eu acho que antes disso, antes de proferir esses discursos de, sabe, de ódio, inflamando situações, colocando lenha na fogueira, eu acho que as pessoas deveriam pensar mais. A gente vê isso, infelizmente, também, que é mais grave ainda do que uma empresa, é relacionamentos, né? As pessoas exporem o outro, né? Às vezes uma traição, uma situação, e a pessoa expor aquele que errou. E muitas vezes tem filhos, né? Na jogada ali, e a pessoa não pensa a vergonha que os filhos vão passar, né? Então, eu acho que a gente não pode ter atitudes assim impensadas, sabe? As nossas palavras podem terminar sendo um tiro no pé. E a gente é que vai ser mais prejudicado ainda com a nossa imagem. A gente está querendo atingir alguém, mas vai terminar ficando feio é para a gente. Pela atitude que a gente tem de querer com raiva, de querer agir na emoção, impensadamente mesmo, prejudicar alguém. Ah, fez isso? E aí abre a boca, né? E a gente acaba se prejudicando. Então, as palavras, a gente deve medir muito o que diz, como eu falei no começo, o que diz e como se diz, né? Porque por vezes não é nem o que você falou, mas é a forma como você disse. Às vezes você tá até na sua razão, você tá certo no que você disse, mas o jeito que você falou é para arrasar com qualquer um, né? Então, gente, é tão importante isso, sabe? Eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de cuidado com isso, tanta coisa poderia ser evitada. Tanta coisa. Olha, isso gera desgaste emocional, discussões desnecessárias, sabe? Quebras de contratos, fins de relacionamento. Tanta coisa poderia ser evitada se pensasse antes de abrir a boca, né? E da mesma forma, são as palavras que edificam. Por que não? É tão raro a gente ouvir um elogio, alguma coisa assim, que a gente se espanta, a gente não está mais acostumado com isso. A receber um elogio, a receber um obrigado, né? A alguém dizer que gosta da gente, que a gente é importante para ela, que a gente fez a diferença na vida dela. É tão raro de ouvir isso. E quando acontece, você se espanta e ainda por cima a gente não acredita. A gente já acha que a pessoa está querendo alguma coisa. Não é. Olha como a que ponto chegou as relações humanas. É, é, é triste de ver, sabe? É muito triste de ver isso. Porque não há mais confiança, não há mais sinceridade, né? Essa troca. É muito triste de ver isso. Falta amor. É por isso que eu digo que o amor é a base de tudo. Falta amor. Falta o pensar no outro, no próximo, né? É o que falta, gente. É a base. Está faltando a base. E a gente parece que teve isso mais agravado no pós-pandemia. Isso se tornou ainda mais difícil. As pessoas com pavio curto, intolerantes, sem paciência,
fazendo as coisas de qualquer jeito, sem, sabe, não tem aquele comprometimento, não procura fazer o melhor, dar o melhor de si. Não, as pessoas estão entregando tudo, desde um serviço que se presta, até mesmo o amor, estão entregando de qualquer jeito. Então, tá faltando, sabe, você querer dar o seu melhor, você querer honrar as pessoas. Eu acho que o ser humano devia parar um pouco para pensar nisso, porque a gente sabe que, de fato, a pandemia abalou todo mundo, de criança a idoso, mas isso não é motivo para a gente não parar e refletir. O que a gente pode melhorar? Vamos resgatar aquilo que a gente tinha, né? Eu acho que esse é o lado mais bonito do ser humano, né? Bom, eu deixo essa palavra aí para vocês hoje. Ele deixa essa frase: você não controla o que as pessoas falam a seu respeito, mas sim o que você fala a respeito delas. Olha aí que verdade. Você controla o que você fala, né? Gente, ele recomenda aqui a leitura do Salmo 50, tá bom? Pra gente meditar. Gente, esse Salmo 50 é muito lindo, muito maravilhoso. Lembrei dele agora. É uma bênção. Gente, essa questão, eu estava lendo essa frase aqui e estava me lembrando que essa coisa das pessoas, né, não estarem dando o seu melhor, e a gente não está reconhecendo isso mais e, e não está conseguindo receber. A gente também não está conseguindo receber amor. A gente ficou meio que arisco, assim. O ser humano está assim, está meio arisco. Ele não sabe mais nem receber amor. Ele não acredita mais quando ele recebe. Reflita um pouco sobre isso, tá bom? Então, já deixaram aí sua curtida, seu amém. Não esquece de compartilhar, tá? Para a gente estar evangelizando. Precisamos fazer isso, tá bom? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor, por esse devocional. Mais um dia na tua presença, Senhor. Que bênção. Senhor, eu te apresento essas pessoas, essas bênçãos que estão aqui, Senhor, orando junto comigo, Senhor, buscando cada dia mais e mais de Ti. Pai, olha todos nós, cada um tem sua luta, Senhor, cada um derrama suas lágrimas, cada um, Senhor, tem a sua petição para Ti. Senhor, em nome de Jesus, vem trazendo cura a todos os enfermos, vem trazendo saúde, Pai. Que toda enfermidade venha se render ao Teu poderoso nome, Senhor. Vem trazendo, Senhor, uma provisão dos céus para toda pessoa que está preocupada, que está endividada, precisando resolver grandes situações, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu socorro urgente, Pai. Providencia novas oportunidades, portas abertas. Lhe dá, Senhor, ânimo novo. Renova sua fé, sua esperança de que tempos melhores estão perto de chegar, Pai. Está breve o tempo da colheita, Senhor. Que se encerre todo o ciclo de dívida, de escassez, de renúncias, Pai, de coisas que não eram para ter sido desfeitas, renunciadas, perdidas. Que haja restituição, Senhor. Que haja restauração. Que haja, Senhor, paz. Que haja alegria para que tudo isso seja recuperado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, que não nos falte Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, nos trazendo as bênçãos celestiais e perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, afastando de nós, Senhor, todo o mal, nos dando livramento, Senhor, de toda cilada das trevas. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, te adoramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, minha gente. Não esqueçam, orem por Israel e pela paz em Jerusalém. E não esqueçam de orar pelos nossos irmãos missionários, amém? Somos a igreja, os intercessores de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.